Uma das coisas que sempre me falavam, desde novo, é que eu era diferente de todo mundo. E eu comecei a me perguntar sempre, será que realmente eu sou diferente? Eu sempre me via como qualquer adolescente de quase 18 anos, e eu não conseguia entender por que eu era diferente. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com a programação, e aquilo ali me encantou de uma maneira incrível. Era como se eu tivesse me encontrado nesse mundo. Parece algo simples, algo bobo. Aprendendo C na época, programando Arduino. Eu me encantei por isso. Eu descobri que aquilo ali realmente é a minha paixão. E desde então, eu comecei a entender algumas coisas. E eu descobri que eu gostava de aprender. Não só sobre robótica e programação e inteligência artificial, mas também sobre física quântica, neurociência, economia. E eu comecei a entender e buscar aprender sobre isso. E o atual momento que a gente vive, a era da internet, a gente tem essa liberdade de conseguir aprender sobre diversas coisas em todos os lugares que a gente quiser. E desde então, eu não conseguia também entender por que alguns amigos meus e pessoas do meu mundo social também não gostavam daquilo que eu gostava. Por que meus amigos da mesma idade que a minha não gostavam também de programar? E eu comecei a me perguntar, eles não gostam de programar porque eles realmente não gostam? Ou porque eles não tiveram oportunidade de aprender alguma coisa, aprender a programar, ou aprender algo? E assim eu comecei a imaginar sobre como vai ser o futuro. E começar a entender sobre essas relações de pessoas que começam a gostar muito novo sobre o que elas gostam, e pessoas que não passam uma vida inteira sem conseguir realmente descobrir o que elas amam fazer. E com todo essas palavras que eu botei sobre blockchain, inteligência artificial, robôs autônomos, a gente tem diversas tecnologias hoje ocupando cargos nos setores das pessoas. E essas tecnologias, será que realmente elas vão um dia substituir o humano? E pensando nisso tudo, eu comecei a me perguntar, será que realmente eu preciso de um diploma? Eu pensava sobre, por que eu tenho que ir para a escola? Eu preciso ir para a escola para poder aprender. Mas aprender, hoje eu aprendo na internet, na minha casa, no conforto do meu quarto. Só que eu não consegui entender que a relação entre você ir para a escola, ela passava muito mais além de você aprender em si, você também ter relacionamento com pessoas. E com isso, eu comecei a ter algo dentro de mim, assim, eu não conseguia entender muito bem como digerir isso. E eu comecei a pensar sobre as profissões, sobre eu preciso me formar, eu preciso ir para uma faculdade, o que eu preciso? Ser igual a todo mundo. E eu trouxe um exemplo. Esse é um produto que tira bactérias e roedores de camisa e de roupas usando nanopartículas. E é incrível, porque você consegue ficar com a mesma camisa durante uma semana sem precisar lavar. E você pensa sobre, será quem criou esse produto? Foi um cientista maluco? E aí você imagina qual seria a profissão dele. Ele é um químico ou ele é um designer de moda? E o rapaz que criou esse produto, ele é um designer de moda. Só que o que fez um designer de moda ir lá e criar um produto desse? Um produto que é um simples produto que gera um grande impacto, que com algo simples consegue quebrar toda uma indústria, toda uma cadeia milenar sobre tecidos. E imagina um dia se você precisar parar de lavar roupa, ou então lavar com menos frequência, ou então você precisar parar de consumir roupa, porque se você não lava, não gasta, você não consome. E olhando tudo e pensando, você entende sobre a Revolução Maker. E a Revolução Maker vem da palavra fazer. E fazer coisas, você começa a pensar, para fazer eu preciso se conhecer, e você começa a buscar conhecimentos, você tem problemas, e todo esse embrulho de informação, você pensa que um simples produto desse consegue quebrar toda uma indústria que consegue, e realmente sim. Hoje, graças ao momento atual que a gente está passando, a gente tem tecnologia suficiente para qualquer pessoa hoje aprender sobre qualquer assunto e poder criar coisas que impactam no mundo. Gente, isso é real, isso existe, isso está nas nossas mãos. Só que quando a gente entende que a gente está passando uma geração de mudanças. Isso é muito bom, você sentir isso. Essas mudanças são muito boas, você conseguir saber que você pode aprender, que você pode construir, que você pode fazer coisas de impacto no mundo, você pode ajudar pessoas. Isso é muito importante.
Só que essa geração de colaboração, a gente tem o open source, a gente tem diversas coisas hoje que as pessoas começaram a viver maneiras diferentes. A gente está muito mais colaborativo, a gente quer compartilhar coisas, a gente quer compartilhar informação, conhecimento a todo momento. E uma das coisas que me fez pensar sobre isso, eu tenho um grande amigo, um grande guru na minha vida, o Dato Schneider, e ele sempre falava uma coisa que eu demorei muito tempo para entender. É todo esse momento que a gente vive hoje, ele vem de encontro a coisas passadas. Exemplo, na época de 50, 60, a galera paz e amor, a gente tinha uma geração que precisava ser alguma coisa. Você precisava ser alguém para você conquistar, você precisava ser uma pessoa para você ter diálogo, conversa. Só que logo depois, na geração 70, você tem uma entrada de consumismo gigante no mundo, uma geração que você precisava consumir, 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 e não importava mais quem você era, em si você tinha. Você ter alguma coisa passou a ser importante. Só que ter alguma coisa, logo depois, você não precisava mais ter um carro. E simplesmente você alugava uma BMW, dava uma volta na praia e parecia que você tinha algo. Só que foi pior ainda. Com a geração da internet, você não precisava nem parecer que você tinha, não precisava mais alugar. Você tirava uma selfie e na BMW parecia que você tinha alguma coisa. Só que olhando tudo esse passado de gerações, o que a gente vê hoje, a geração Z, o que é mais importante é você ser alguma coisa. Se tornar a ser, voltou a ser importante. E o que eu falo para as pessoas, o que eu busquei, foi isso. Eu queria ser alguém. E eu acho que as pessoas precisam buscar hoje é se tornar, não se preocupar com a sua aparência, em se você tem, se você parece, em si se você ser. O seu conhecimento ninguém tira de você. E olhando todo esse lado de geração e colaboração que muita gente fala hoje, e quando você olha tudo isso, você pensa, mas e no Brasil? Será que isso realmente existe no Brasil? Isso parece que é algo lá de fora, de outro mundo. A gente tem um país que tem 45 milhões de jovens. Só que desses 45 milhões de jovens, 25 milhões deles estão fora da escola. E mais de 50% deles são de baixa renda. E mais de 3 milhões estão sem emprego. Só que quando você começa a entender as estatísticas desses dados, por que os jovens estão fora da escola? Mais de 50% deles não têm mais interesse. E você se pergunta, por que o jovem não tem interesse em aprender? Quando a gente olha o jovem de baixa renda hoje no perfil, eu nos últimos anos eu tive a oportunidade de rodar muitos lugares do Brasil entendendo sobre os jovens. E eu comecei a ver jovem da minha idade, mais novo do que eu, que precisava parar de estudar para botar comida dentro da mesa, para ter o que comer quando chegasse em casa. Esse é a maioria da população brasileira, dos jovens. É assim. Eles não têm a oportunidade de aprender. Por mais todo momento que a gente está passando de revolução tecnológica, de oportunidade de aprendizagem, ainda assim existe gente que é obrigada a parar de aprender por não ter oportunidade. E olhando isso, você começa a pensar, qual é o sonho do jovem? O que o jovem quer ser da vida? Em que o jovem pensa para o futuro dele? E vou trazer um exemplo, que seja mais realista para a gente. Quando você olha o perfil do jovem brasileiro, que não está nas estatísticas que eu apresentei, em si o jovem padrão, o jovem que é a minoria, e quando você olha um jovem tradicional, você olha ali o jovem de 15 a 18, 19 anos ali, o que ele quer ser da vida? Eu quero cursar biologia, mas não é só cursar biologia, eu quero cursar biologia numa universidade federal. E aí, se alguém tiver de biologia, vai conseguir entender. Será que quando você entrou para cursar biologia, no segundo semestre ali, você via tudo aquilo ali que você aprendeu durante o seu ensino médio? E você perguntava, tudo que eu aprendi aqui não tem nada a ver com o que eu aprendi na escola. Só que, o que realmente você aprendeu na prática? E o jovem fala para o pai, eu quero largar, eu quero trancar, eu quero mudar de curso. Aí o pai fala, você é maluco, você quis estudar, é o seu sonho. Só que o que realmente aprendeu na prática sobre biologia ou sobre outras matérias que seja? Quando você olha a nossa educação de ensino médio, educação básica, a gente é muito mais focado em teoria. A gente tem pouco conteúdo prático. E olhando tudo isso, a gente consegue entender o quanto os jovens hoje em dia estão formados
e não consegue ainda assim oportunidade no mercado de trabalho. E olhando isso, você pensa que a educação não prepara o jovem para o futuro. A educação ela está preparada para os jovens ter algo teórico. Mas na verdade o que importa é se você tem experiência sobre aquilo. E esse caso de teoria e experiência, isso é muito real. A gente vê pessoas formadas com doutorados, mestrados, que não conseguem ocupar cargos no mercado hoje. E você consegue, por mais toda a economia que a gente está passando, a gente ainda consegue encontrar muita gente talentosa, achando que a teoria que ele sabe e realmente não consegue encaixar ele. Tudo bem. Olhando isso tudo, a gente olha o STEM, significa ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. São metodologias de ensino que a gente consegue aplicar hoje na educação básica, média, para conseguir levar a experiência para jovens de educação mão na massa. O que realmente importa? É você conseguir dar oportunidade para os jovens a realmente aprenderem sobre aquilo ali, sobre coisas muito novas. E isso é uma oportunidade para ele conseguir descobrir o que ele realmente gosta, o que ele realmente... aquela atividade mão na massa ali consegue desvendar muita coisa para ele. E pensando sobre como reconstruir a universidade, eu lembro quando eu tinha ali 12 anos de idade, que eu era fascinado por física quântica, fascinado por neurociência. O meu sonho era conseguir estudar isso com as melhores pessoas. Por mais que tenha internet, eu não podia estar no FRJ ou então qualquer faculdade estudando sobre isso. E quando a gente pensa sobre como reconstruir, como gerar mais acesso, mais oportunidade, eu acredito que em vez da gente parar de pensar sobre muros sobre educação básica, média, superior, a gente deve construir mais pontes. Vamos abrir mais oportunidades, vamos trocar mais experiência, vamos aproveitar toda essa geração de colaboração que a gente está vivendo e trocar conhecimentos. Conhecimento é a única coisa que a gente leva para sempre na nossa vida. Então, eu acredito que compartilhando coisas, compartilhando conhecimento e construindo mais pontes e menos muros entre a educação brasileira, gerando mais oportunidades de jovens que estão querendo aprender, ter contato com tudo isso, é uma maneira diferente da gente conseguir repensar a universidade. Olhando tudo isso, uma dica que eu queria deixar para vocês muitas pessoas hoje estão perdidas, sem saber, elas têm essa engenharia social que a gente vive, que você precisa nascer, estudar, ter um trabalho. Só que às vezes a gente acaba esquecendo o que é mais importante. E o que eu queria dizer para vocês é isso. Busque o que você ama, faça o que você realmente ama. Será que eu faço o que eu gosto? Para e pensa agora sobre isso. Será que é isso que eu quero para o resto da minha vida? Será que o que eu estou aprendendo agora vai mudar a minha vida? Ou vai deixar algo para o mundo de conhecimento que consiga melhorar a vida das pessoas? O que eu queria dizer é isso no final. Faça o que você realmente ama. Bem-vindo à Geração Z e muito obrigado.